Vamos fazer um estudo de análise de tensões utilizando o SolidWorks Simulation e nós vamos realizar aqui o problema da placa de Kirch, que é um problema bem conhecido, que é utilizado para poder entender como funciona a análise de tensões justamente naquelas regiões que existe singularidade. Então aqui nós vamos começar fazendo um esboço. Vou criar um esboço aqui no plano frontal. Vou colocar um retângulo ali pelo centro. Esse retângulo ele vai ter 200 milímetros no comprimento, 100 milímetros na largura. E vou fazer um furo no centro do retângulo. Eu vou fazer um furo ali de 40 milímetros. Então aqui já está o nosso esboço pronto. Vamos finalizar aqui, sair do nosso esboço e vamos extrudar essa peça. Vamos fazer aqui uma extrusão de 10 milímetros no plano médio. Então tá aí feita a nossa placa e vamos entrar no ambiente de simulação, que seria o Simulation. Então vem aqui Simulation, abre um novo estudo. Vamos escolher aqui análise estática, aceita aqui o comando e vamos fazer primeiro a definição do material. Então você vem aqui em peça, aplicar, editar material, escolha ali um aço 1020, que ele tem uma tensão de escoamento de 351,571. Aplica essa força, ou melhor, aplica esse material. Então já foi selecionado aqui o aço 1020. Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos prender este lado, essa face aqui, nós vamos fazer com que ela fique fixa e nós vamos aplicar uma força deste lado. Então vem aqui em acessórios de fixação, botão direito, geometria fixa. Vire a peça aqui, ó, e escolha a geometria fixa onde você vai fazer essa fixação. Então é só você clicar aqui na face, ele aparece a representação de geometria fixa ali na face, só você confirmar. Então aqui já está feita a fixação. Então vamos na cargas externas, força. Aí ele aparece ali, ó, força já selecionado. Ele quer saber qual é a região, né, que nós vamos aplicar essa força. Então você vem aqui, ó, seleciona essa face. Observa que o vetor está apontando para dentro. É só você vir aqui e pedir para inverter a direção. O valor que eu vou colocar aqui é um valor de 75.000 newtons. E vou aplicar essa carga. Então nós já temos material definido, acessórios de fixação definido e a força também já definida, que é o básico inicial para poder já começar a simulação. Precisamos gerar a malha para essa peça. Então você vem aqui em malha, criar malha. Ele vai te dar algumas opções. A opção aqui de malha média, você precisa saber quais são os parâmetros. Clica aqui em parâmetros de malha, ele vai te dar 3 opções: malha mesclada com base em curvatura, malha com base em curvatura e malha padrão. Quando você clica em malha padrão, ele mantém ali o tamanho dele e coloca aqui o tamanho, uma tolerância. Então quer dizer que esse cara vai poder variar de acordo com essa tolerância. Então vou utilizar ali, ó, transição automática. E lembrando que quando você cria essa malha padrão, ele não exerce controle sobre o furo, tá? Então isso aqui seria uma forma de você fazer a simulação utilizando malha padrão. Vamos concluir aqui. Ele vai gerar malha para nós. Pode ver que não teve ali ele só observou a transição automática, mas não teve preocupação
com relação ao círculo, né? O que nós temos aqui como sendo o furo. E vamos colocar para ele poder executar o estudo. Então, ao executar o estudo, relativamente rápido, ele traz os valores aqui que eu já deixei habilitado para ele poder mostrar mínimo e máximo. Como é que a gente coloca isso daqui para deixar habilitado? Você vem aqui em cima, onde está SolidWorks, passa o mouse por aqui, aí tem a ferramenta aqui Simulation. Você vem até em opções, e aqui você pode escolher essas opções de plotagem. Então, nas opções de plotagem, ele tem aqui, ó, anotação em intervalo, exibir o valor de anotação máximo e mínimo. Só deixar isso daqui habilitado. Só dar o OK e voltar, ele vai aparecer isso daqui. Então, ele traz ali como valor máximo 281.7 nessa região. Vamos ver onde que está isso daí, ó. Está exatamente naquele ponto, né? E o valor mínimo ele traz aqui, nessa região aqui, ó, 18.4. Se a gente colocar isso aqui para poder animar, botão direito em cima do que nós temos na escala de tensões, botão direito sobre ela, você vem aqui em animar, ele vai fazer uma animação com relação ao esforço. Como ele está ali com 300, ou melhor, como ele atingiu 281.7 e o limite de escoamento é 351.6, essa peça inicialmente não vai falhar. Como que a gente observa isso? A gente vem aqui no fator de segurança. Isso quer dizer que essa peça ela encontra-se ainda na região região elástica do material, né? Então vamos aqui com o botão direito sobre o fator de segurança, ou dar um duplo clique aqui, ó, ele vai mostrar qual é o fator de segurança. Então observa que tem regiões que ele tem fator de segurança de 19.07, que é exatamente onde tem a tensão mínima, e tem regiões que o fator de segurança é 1.24, que seria aquela região onde tem a tensão máxima. Então quer dizer que aqui ainda ele está dentro da região elástica, né? Colocar isso aqui para poder animar também, ele não permite, porque aqui a gente está trabalhando com o fator de segurança. O fator de segurança não permite essa animação. Deslocamento. Aqui nós temos a opção de deslocamento. O deslocamento máximo aqui é de 0,09 milímetros. Então ele está aqui quase 1/10 de deslocamento. E a deformação é uma deformação que ela vai de 0,0001 até 0,0011. O importante é saber o que está acontecendo com relação à tensão, né? Isso daqui traz um valor que a gente pode fazer uma análise lá no Excel. Então o que eu fiz aqui, ó? Coloquei o valor da largura, o valor do comprimento, a espessura da nossa chapa e o diâmetro do furo, o valor da força que foi aplicada, e aqui nós temos a tensão de escoamento do material que foi estabelecida pelo próprio software, né? Então aqui, ó, 351.6. Então a gente vai só fazer o cálculo agora da tensão calculada. Como que eu vou fazer esse cálculo? Pego o valor da força, que é 75.000, vai ser dividido pela área, né? Quem é essa área? A área vai ser a largura menos o diâmetro do furo vezes a espessura. Então ele me traz um valor de tensão de 125. Só como ali naquela região existe um furo, tem uma região de concentração de tensão ou uma região de singularidade, a gente não pode estabelecer ainda que se é concentração de tensão ou singularidade ainda. A gente vai calcular um fator K, que ele faz a correção dessa tensão que a gente acabou de calcular. Então o fator K é calculado como 2, que é uma constante, mais 1 menos o valor do diâmetro dividido pelo valor da largura. Então ele vai pegar esse cara, dividir por esse, e esse resultado do que está aqui dentro está elevado ao cubo. Então ele está levando ali um valor para poder fazer a correção de 2.216. Então ele pega essa tensão, multiplica por esse valor de correção, e ele calcula a tensão calculada, ele vai mostrar a tensão calculada corrigida, que é 277 megapascal. Então aqui nós temos isso em megapascal, aqui também em megapascal. Esse aqui é o valor que nós temos ali dado pelo software.
A força foi dada em Newton. O diâmetro também foi dado em milímetro. Aqui foi milímetro. Aqui também milímetro. E aqui também milímetro. Então observa que o cálculo que nós fizemos aqui com ela corrigida deu 277 megapascal. E o que ela trouxe na simulação foi de 281,7. Então tem uma diferença entre eles aí. Claro, é exatamente isso que a gente precisa saber, né? Nessas condições, como que ele se comporta. Uma das opções que a gente poderia fazer uma simulação aqui poderia ser até modificar a malha, né? Então, na modificação aqui da malha, eu posso excluir o que temos aqui, ó, nessa parte da malha, e fazer o que? Fazer uma nova criação de malha para isso daí. Então, vamos excluir esse cara daqui e vamos alterar a malha. Ó lá, criar malha. Ele vai excluir todos os resultados. Eu venho aqui, por exemplo, com uma malha mesclada com base em curvatura. Aqui nós temos o valor da malha, tamanho máximo e tamanho mínimo. Então aqui ele já mostra que os valores são iguais, tá? Aqui nós temos o valor, que é o número mínimo de elementos em um círculo. Então o controle vai fazer através desse número que a gente vai colocar aqui. E aqui é a taxa de crescimento do elemento. Então você pode colocar valores aqui para poder fazer o controle como você queira, para poder ter esse valor na construção da malha. Confirma. Ele vai fazer a geração da malha. Pode ver que ali naquela região ele fez algo diferente, né? Observa que aqui, ó, já está feito uma forma diferente de construção. Pede para ele poder fazer a simulação. E aí ele vai chegar nos valores 277,1. Então observa que quando você altera a malha, né? No caso que a gente utilizou uma malha mesclada, e ele teve ali condições para poder construir uns elementos melhores na região do círculo, o resultado chega exatamente da forma como nós calculamos aqui. Aqui foi 277 e o software trouxe 277,1. Isso aqui é importante quando você vai executar esse tipo de simulação com relação ao controle de malha. O vídeo era esse daí, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, deixar seu like e até o próximo vídeo.